e além disso, nos auxilie na prática do dia a dia, a fim de que a gente consiga o objetivo que nos propusemos para mais essa oportunidade de uma nova reencarnação, uma nova encarnação, uma nova oportunidade. Nós vamos poder estar falando um pouco aqui sobre resgate versus oportunidade. Nosso irmão deu a lição aqui, foi muito na essência, quando ele repetiu várias vezes, colocou várias vezes a essência da lição, que é interessante a gente pensar que Jesus espera de cooperadores diligentes para a instalação do reino de Deus na terra. Quer dizer que não foi só os 12 apóstolos, né, que ele se serviu à época que ele estava aqui, mas ele espera de cada um de nós como filhos, como os próprios apóstolos de Deus, e passíveis de entendimento, de condição e competência para a gente trabalhar na obra de Deus, lógico, sabedores das nossas limitações, mas igualmente sabedores da parte divina, da parte celestial que cada um de nós traz em si, de vez que criaturas e criação de Deus, nós temos dele essa porção divina. A gente traz no nosso DNA, fazendo uma comparação, parafraseando aqui a questão do próprio denóxido nucleico, né, o DNA, a gente traz desse nosso DNA essa porção divina. Então, essa colocação que o nosso irmão fez na leitura, de Jesus esperar a nossa colaboração para a instalação do reino de Deus na terra, é realmente passível de confirmação de nós mesmo, cada um de nós. E às vezes a gente pensa, mas o que eu posso fazer? O Gandhi livrou a Índia do jugo inglês, com a não resistência, sem um motivo, sem uma fala. Martin Luther King lutou pela igualdade, simplesmente a diferença de cor da pele, e foi também assassinado, como Gandhi, também assassinado pelo indiano. Martin Luther King, aos 39 anos, também assassinado por um dissidente americano. Mas eles fizeram tudo isso e grandioso trabalho de cada Paulo, que poderíamos dizer de Paulo apóstolo, perseguiu cristãos, tirou a vida de cristãos, apedrejou Estevão, e aqui a gente tem a passagem maravilhosa do livro de Paulo e Estevão, né? Que Abigail, a gente repetindo aqui, é muito interessante e profundo esse entendimento de Abigail, Paulo e Estevão, né? Estevão, irmão de Abigail, estava separado da sua irmã, Abigail, há mais de 10 anos, e Paulo, como tendo criado um embate com Estevão numa aerópago na Grécia, na época do Cristo, se sentiu lesado, se sentiu o seu orgulho, sua vaidade manchada, e quis apedrejar Estevão, e efetivamente colocou ele na arena e o apedrejou. E chamou Abigail para que ela pudesse assistir. Ele iria tirar mais um cristão, um seguidor do Nazareno da terra. E ela foi sem saber quem era o apedrejado, né? Depois ela chegou e viu Estevão já semi-morto, todo ensanguentado de pedras, não só de Saulo na época, e outros romanos apedrejando Estevão. Ela percebeu o irmão dela e ela saiu correndo desesperada. E Saulo, então, à época, pediu para parar o apedrejamento e levou Estevão para a sala onde Abigail estava, ele semi-morto, já todo ensanguentado. Ele olha para Abigail e fala: minha irmã querida, né? Está no livro de Paulo, São Gabriel do Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Minha irmã querida, eu sabia que Deus não iria me deixar morrer sem te ver de novo. Que coisa boa te ver e te ver bem. E que grande namorado, noivo que você conseguiu, falando de Saulo. Porque se ele faz isso conhecendo Moisés, o que ele não vai fazer quando conhecer Jesus? E passou Estevão a ser mentor de Saulo, e Abigail também, igualmente mentora dele. E Saulo se tornou Paulo, que é o responsável pelo Evangelho dos ensinamentos de Jesus chegar até o Ocidente, chegar aos outros, né? E assim, é interessante esse exemplo, porque às vezes a gente, primeiramente, eu relatei aqui, a gente acha que não tem competência, não tem o que fazer para ajudar. Nós não somos Gandhi, nós somos Martin Luther King, não somos Kennedy, não somos Churchill, nós somos A, B, C, Sebastião, Antônio, Johnny, Fernando, Amélia, Margarida, né? Nós somos simples, nós estamos aqui
para pagar o que nós fizemos de errado. Não. Né? Nós somos como Paulo, como Gandhi, como Martin Luther King, como cada um desses, São Francisco de Assis, como Chico, como Bezerra de Menezes, como, lógico, guardadas as devidas diferenças e proporções. São espíritos, com certeza, de maior número de reencarnações, com maior decisões mais acertadas do que as nossas, mas também filhos do mesmo Deus que nos criou. Nós estamos e haveremos de estar no mesmo nível de todos eles, que passou pelo que nós estamos passando também agora. Mas a gente não tem toda essa competência dentro. Bom, competência nós temos, né? Íncito em nós, inerente à nossa criação, nós somos competentes. Não sou eu que estou falando, nem a doutrina espírita. Quem falou isso foi o Cristo, para cada um de nós. Brilhe a vossa luz. Sereis capazes de fazer o que eu faço, muito mais. Vós sois deuses, no dizer de Jesus. Ele falou isso para nós. Então nós somos também capazes, estamos à mercê dessa conquista, dessas virtudes crísticas de todos nós, e por isso a oportunidade das várias reencarnações, que a gente não mais nasce repetindo para pagar o que nós fizemos de errado. A própria justiça de Deus está envolvida no amor dele. Deus é amor. Me desculpe repetir aqui, mas procede do que nós estamos falando, do nosso livro, do livro de Kardec, O Céu e o Inferno, parte 2, capítulo 7, item 20. Me desculpe repetir, mas é muito profundo para a gente, uma simples frase, a gente refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Está lá no Código Penal da Vida Futura. O que nos leva a esse entendimento? Capítulo 7, da segunda parte do livro Céu e Inferno, nós temos o Código Penal de Penalidades da Vida Futura. Nós temos lá mais ou menos 30, 31 itens falando desse Código Penal da Vida Futura. O que está escrito lá? Havereis de pagar tudo o que fizestes com Cristo? Havereis de sofrer o que fizeram seus irmãos sofrer? O que está escrito lá? Entre os outros igualmente. Independente do que você faça ou deixe de fazer. Independente do que você faça ou deixe de fazer. Deus nunca nos abandona. Esse é o nosso Deus. Esse é o amor que nós temos do Criador. Esse é aquele que sustenta o nosso entendimento, que nos ajuda na reflexão do momento, opímio e não único, mas diferenciado que nós estamos passando nessa fase da mudança, da alteração da humanidade do nosso planeta. Agora nós vamos falar aqui do ciclo de 7.000 anos, e nós entramos já no 7º milênio a partir do ano 2000, e nós entramos na última hora. Agora a gente pode falar disso também, uma hora a gente pode falar dessa última hora, né? Que é interessante também, e a gente vai fazer os comentários interessantes de determinadas referências aritméticas e matemáticas, de que nós estamos, a partir de 2015, nós vamos chegar nesse entendimento, com outra oportunidade, que demanda um tempo maior, que é esse o escopo do que a gente está pensando, está falando aqui. Nós vamos chegar à conclusão que a partir de 2015, nós entramos na última hora. E nós temos no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Então, a última hora é a partir de 2015. A última hora, então, é a nossa última chance. Ou a gente melhora, ou a gente vai para o inferno. Não tem inferno. Ou, aliás, tem, mas uma outra maneira. Depois vamos falar aqui de outra coisa. Mas se é 2015, então por que 2015? Nós vamos saber disso em outro momento, nós vamos entender que a partir de 2015 nós entramos na última hora. E de 2015, segundo o Chico falou no Pinga Fogo, ele falou que o momento de maior afloramento do planeta, passando de provas de expiação para planeta de regeneração, é a partir de Pinga Fogo de 1971. Quem não assistiu é uma grande pedida. Ele fez 2 Pinga Fogo, né? Um em julho, era 2 horas, ficou 3, e o dia de dezembro de 1971 era 2 horas também, ficaram 4 horas sendo perguntado e respondido. E nesse Pinga Fogo, não sei se no primeiro ou no segundo, quando ele é questionado sobre quando, se ele tinha uma ideia da espiritualidade de quando viria esse mundo de regeneração, que mundo seria esse, ou será que vai ser esse, esse? Um mundo onde o bem vai prevalecer. Se o bem vai prevalecer, não significa que só vai existir o bem, mas vai existir também o mal. Não existe mal. Maldade? Não existe maldade.
Tudo é criação de Deus. Se existisse o mal, se existisse a maldade, é criação de Deus. E bem, Santo Agostinho, em uma frase dele, nos ajuda a entender essa questão. Santo Agostinho nos exorta que a maldade não é mais do que a ausência da bondade. Assim como a escuridão é a ausência de luz, só isso. Aqueles de nós hoje, que já estamos num patamar, graças a Deus, não em condição de ser referência, nem ser biografado, mas já estamos lutando com nós mesmos, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, para vencê-las e ganhar nossa reencarnação. Nós estamos nessa situação de poder voltar aqui numa nova oportunidade. E por isso, de 2015 então para 2057, quando ele fala que vai estar mais aflorado essa questão do planeta de regeneração, de 2015 para 2057 são 32 anos, né? 2015, 2000, fiz essa conta lá, já esqueci, tá? 2015 para 2057 menos 15, 42. 42. Então, o que significa esses 42 anos se nós entramos na última hora, a partir de 2015? Uma hora nós vamos falar aqui e tem um porquê desse 2015, não é assim chutado, não, e tem toda a explicação, uma hora nós vamos poder ter o tempo para explicar. Bom, por que 2015 é a última hora? Os trabalhadores da última hora, quem são? Os espíritos. Depois vamos entender também que os trabalhadores da última hora vão receber o mesmo salário daqueles que começaram lá na primeira hora. O que o Evangelho nos ensina disso? Vamos receber. Também o porquê disso a gente vai poder falar quando for chegar nesse ponto de 2015, dessa última hora. Mas a última hora, então, a partir de 2015. Então, se 2015 para 2057 são 42 anos, a partir de 2015 até 2057, nós temos que fazer, nesse período de 42 anos, 2015 até 2057, tudo que nós não fizemos em 6.000 anos de civilização. O que nós não conseguimos fazer nos últimos 6.000 anos, nós temos uma grande oportunidade de fazer a partir de 2015, sabedores da última hora, até 2057. Bom, a partir de 2015, se a gente tirar 2015 e considerar 2025, já não é mais 42, é de 25 para 32, né? 57, já passou mais 10, então o relógio já andou mais 10 anos. Então nós já, da última hora, nós já andamos, mais ou menos você fazendo essa conta, considerando 42 anos como uma hora, 60 minutos, e fazendo uma relação entre minutos e horas e anos, nós já andamos 10 minutos do relógio. 10 minutos do relógio corresponde de 2015 a 2024, então já deve ter mais um pouquinho de 10 da última hora. Mas aí está todo mundo preocupado, então, o que eu vou fazer nessa última hora? E se eu não fizer nessa última hora, o que é esperado de mim? Que eu vou para o inferno? Não é isso. Mas talvez eu possa ter uma oportunidade mais difícil de receber a graça de voltar para o planeta Terra na minha próxima encarnação, como nós voltamos agora. Mas eu vou ter que voltar para cá de novo, uma terra ruim. Ela tem a ignorância, ela tem guerras, tem. Isso não é novidade. Mateus, no capítulo 24 do seu Evangelho, o evangelista Mateus fala disso para nós, já falamos aqui. Interessante a gente pegar isso em casa. Vamos ver o que Mateus, no capítulo 24, falou do sermão profético de Jesus, tudo que está acontecendo. Filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, ganância, isso, um punhado de guerras, nação contra nação, fala tudo lá. Sermão profético de Jesus, Mateus capítulo 24. É interessante a gente pegar até o livrinho com a Bíblia nossa, se tiver lá, a gente vai ver que interessante que é. Mas é Jesus falando esse sermão profético, e cada fala dele, ele fala, mas ainda não é o fim. Nação contra nação, mas ainda não é o fim. Pandemias, fala de pandemia lá, doenças, mas ainda não é o fim. Filho contra pai, mas ainda não é o fim. Pai contra filho, irmão contra irmão. Suicídios, ainda não é o fim. Ele fala, a iniquidade será tamanha que o amor de muitos se esfriará. O que é isso? A iniquidade será tamanha. A gente pode entender iniquidade como tudo um conceito generalizado e robusto de coisa ruim. Iniquidade. Então é a desonestidade, a esperteza, é a infidelidade, é a impaciência, é a intolerância, tudo que
que macula o nosso espírito, é a iniquidade. E Jesus fala nesse sermão dele: a iniquidade será tamanha que o amor de muitos esfriará. Está falando para nós isso. Falou aquela época para nós, hoje na última hora, não só na última hora, mas ao longo dos milênios. Por isso que a gente vai entender também que de 7.000 anos em 7.000 anos se encerra um ciclo. Nós estamos encerrando, nós estamos no 7º milênio agora, a partir de Adão para cá. E lá de Adão a gente vai entender por que é o paraíso perdido. O paraíso perdido não é só uma nava, leite, mel e ele estava perto da ovelha, não acontece nada disso. O paraíso lá era a luz elétrica, o paraíso lá era a internet, era o Facebook, o Instagram, era esse nosso, como é que chama? Todo mundo tem. WhatsApp. É o WhatsApp. O paraíso lá na época de Adão, antes um pouquinho dele, 10.000 anos, Adão é 4.000 anos antes de Cristo, se a gente jogar mais 6, dá mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo, quando chegaram aqui os capelinos que chegaram aqui, eu já falando isso aqui, desculpa repetir, gente, mas são coisas que vão concatenando uma coisa com a outra. Até que eu estava pensando em determinada coisa, a coisa vai né, concatenando. Os capelinos, quando chegaram aqui, eles são aqueles, juntamente com Adão, que alavancaram a perda do paraíso. E a perda do paraíso não foi com a serpente que falava, inspirou a Eva a comer uma maçã, aqui figurado, né? E que ela ficar igual a Deus. Se essa serpente falava para comer a maçã, ficava igual a Deus, por que a serpente comeu a maçã, né? Ou outra coisa, mas não vem um caso aqui, isso é tudo figurado, né? Mas então não é por isso então que Adão com Eva foram punidos e foram expulsos do paraíso. A expulsão do paraíso, nós vamos ver, está lá no nosso livro Caminho da Luz. Psicografia do Chico Xavier com o Espírito Emmanuel. Está lá no nosso livro, um livro de leitura preciosa para a gente entender. Então, os capelinos chegaram aqui, repetindo, o que eles perderam de paraíso? Perderam o avião, perderam o automóvel, perderam a luz, perderam a anestesia, perderam o pacote Office, né? Perderam tudo isso. Isso foi a perda do paraíso quando eles chegaram aqui. Então, isso é que é perder o paraíso. Então, nós, quando a gente fala que nós temos em 32 anos que nós não fizemos 6 milênios, é lógico que nós acredito todos nós, a maioria, se não a maioria de nós estamos nessa condição especial de dificuldade. Nós não estamos sendo abafados ou colocados sobre a parede, nós só temos mais até 2057. Quem for morrer amanhã? Como é que faz? Só tem de hoje para amanhã para resolver isso? Não. 6.000 anos, né, vai ser levado em conta também. Se ele morreu aqui hoje, com 10, com 20, com 30, com 50, com 60, com 80, né? E quem vai morrer daqui? Quem já morreu? Meus pais que já morreram, 2 irmãos meus que já morreram. Se tiver a oportunidade, vão voltar para cá ou não? Tomara que sim. Deus queira que sim. A justiça de Deus está envolvida pela misericórdia dele. Tudo é misericórdia e amor. Deus é amor. Por isso que não nos pune nem nos castiga nunca. Não nos pune, não nos castiga nunca, repetindo o céu e o inferno. Independente do que você faça ou deixe de fazer, Deus nunca nos abandona. Ele continua nesse item 20. Código Penal da Vida Futura, que nós ali amamos aqui. Ele continua. E Deus nos dá a cada um espírito de mais experiência, maior maturidade, um espírito protetor para nos inspirar, para nos ajudar, para nos sustentar no dia a dia. Mas por que esse espírito protetor? Por que não Deus, Jesus? Por que não Deus direto? Jesus precisava dos 12 apóstolos para fazer o que ele fez. Sem os 12 apóstolos, ele não faria o que ele fez. Ele não podia fazer assim e resolver. Qual apóstolo segurou ele andando sobre as águas? Qual apóstolo que ajudou ele nas bodas de Caná a transformar a água em vinho? Ele não precisava dos apóstolos, mas ele quis, já começando dando exemplo de referência para nós de que ninguém faz nada sozinho. Ele mesmo poderia fazer, mas quis dar oportunidade aos seus apóstolos de participar da implantação do novo reino dele na terra. E o que nosso irmão leu do Vento de Luz, do Fonte Viva aqui do Emmanuel, Jesus espera de nós ajudantes de gabarito, ajudantes decididos,
a auxiliar na implantação do reino de Deus na terra. Não é só dos apóstolos lá de Jesus há 2000 anos atrás, ele espera hoje isso de nós. De novo, como é que nós vamos fazer isso? Nós não somos Zera de Veneza, nem São Francisco, nem Chico Xavier. Nós vamos fazer com o que a gente tem, o que a gente tem é a essência de Deus. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos salvar o quê? A cidade de Berlândia? Vamos salvar o país, o Brasil? Vamos salvar, como o pessoal salvou lá a Índia e etc. Não. Nós vamos salvar entre aspas, mas lidar dentro da nossa casa com o recurso que Deus nos apresentou, para essa colaboração na obra dele. Olha que coisa bonita e profunda. Eu não preciso ir lá e salvar o Brasil, ou a Inglaterra, ou o Irã, ou o que quer que seja. Dentro da minha casa, eu posso colaborar com a obra de Deus. Por isso que ele fala no livro que Jesus espera de operadores, trabalhadores diligentes, que eu auxilie ele, como os apóstolos, na implantação do reino de Deus na terra. Meus irmãos, está chamando a gente. Mas o que a gente vai fazer? Eu não sei fazer milagre, eu não dou conta de curar ninguém, eu posso orar para pessoas, e essa oração tem valor e ajuda as pessoas a se orar com sentimento e com fé. Mas então, voltando e começando lá dentro da nossa casa. E aqui o centro nos dá a resposta iluminada. Está ali? Nasceste no lugar mais indicado aos ensinamentos de que precisas, e no grupo familiar que mais te aconselha ao currículo de necessidade. Então nós nascemos reencontrando afetos, alguns desafetos, mas principalmente filhos de Deus como nós estamos reencontrando dentro da nossa casa, na palavra do Emmanuel, que a gente nasceu ali não por acaso. Foi por acaso que fulano casou com ciclano e teve. Tudo bem, pode acontecer uma protelação dessa questão, às vezes pode acontecer uma separação que às vezes vem mais a calhar do que você insistir numa coisa que pode caminhar para uma pior situação. Então às vezes você protela alguma coisa dessa questão e não vai deixar também de continuar a amar, de fazer amor e colaborar na obra de Deus. E essa questão da decisão depois, conheço aquele que ficou a caminho e foi protelado com as suas necessidades e seus porquês, vão se reencontrar novamente a partir de novas e centenas de novas e milhares de novas reencarnações. E depois dessa, a gente volta até a gente reencarna, até a gente conseguir a situação de espíritos puros. Nós somos hoje espíritos primitivos, e a seleção dos espíritos primitivos tem 10 escalas, né? Espíritos falsos sábios, espíritos brincalhões, uma série de espíritos. A gente pode se enquadrar nisso lá, no nosso livro dos Espíritos, né? A separação das classes, são 3 classes primitivas, tem 10 separações. Espíritos puros tem, acho que 3 separações, e espíritos crísticos só tem uma escala, que é o Cristo nosso, e aonde nós vamos chegar. A partir daí a gente não erra mais, não precisa mais de encarnação, não precisa de corpo ou tempo do nosso espírito. É isso que nos aguarda. Voltando essa nossa situação de aprendizado, de fazer o bem, de colaborar na obra de Deus, nessa frase aqui, né? nesse folder aqui do Emmanuel. Nascemos onde que a gente precisa do nosso currículo de aprendizado. E às vezes, muitas vezes, a nossa ignorância passada, embora ainda tenhamos ignorância, mas a nossa ignorância passada a gente falou por vezes com maior empenho, né, com maior certeza: eu não pedi para nascer. Né? Com certeza nós vamos entender que nós não pedimos, nós imploramos para nascer. Por quê? Por que eu pedi para nascer e passar as dificuldades que eu estou passando? Porque de lá a gente entende o que nos aguarda de futuro. Lá a gente entende o que Jesus quis dizer desse Deus com D minúsculo que nós somos. De lá a gente entende com muito mais intensidade e clareza o que é esse brilho, a vossa luz. Sereis capazes de fazer o que eu faço e muito mais. E a gente vendo isso, nós ganhamos um clarão de luz, de entendimento, assim, que a gente fala: eu quero voltar. Eu quero voltar para quê? Eu quero voltar para sofrer? Não, eu quero voltar para amar. Nosso triunfo é amar, não é pagar a dívida. Pagar a dívida Daniel ficou, depois que Jesus encarnou entre nós aqui no corpo de homem, ou antes disso ele já cuidava da nossa escola. Ele ficou, além de Daniel, ficou suspenso, ficou apagado, olho por olho, dente por dente. E o amor passou a vigir. Então,
a gente começar a ver da nossa casa, dos nossos relacionamentos, aí você estende para o seu trabalho, para o seu lazer, para a sua casa religiosa, por tudo onde você relaciona com as pessoas, você vai começar a listar de que maneira você faz esse relacionamento, você relaciona-se com cada um e o que tem impedido desse relacionamento ser melhor. Quais as pessoas que a gente, por vezes, nutre alguma antipatia, às vezes gratuita, às vezes porque a pessoa falou alguma coisa que a gente não gostou, ou nos olhou de uma forma diferente, a gente não deseja mal não, mas eu não converso, não preciso da pessoa. Você tem que, uma propaganda que fala o que você precisa da semana, você tem que se munir e viver com as pessoas que gostam de você, né? Com certeza sim, seus amigos vai ser com quem a gente tem sintonia, tem afinidade, mas Jesus nos ensinou, aprendeste que foi dito, amareis o vosso amigo e odiareis o vosso inimigo, eu porém vos digo, amareis o vosso amigo e orarei pelos aqueles que vos perseguem e caluniam. Se eu não consigo ainda ter um relacionamento de amigo com essa ou aquela pessoa, com o chefe, com o subordinado, com quem quer que seja, com um parente, com isso ou aquilo, eu posso, nas minhas preces, no meu culto do Evangelho, onde eu estiver em oração, lembrar e pedir por ele, que ele também está lutando igual nós. Está lutando e está fazendo o máximo que ele dá conta. Como nós também estamos lutando e dando o máximo que nós fazendo o máximo que nós damos conta. E esse máximo é tão importante que Jesus, ele não espera mais de nós, ele espera o nosso esforço sim. A própria doutrina nos ensina isso. Reconhecereis os verdadeiros espíritas pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. A gente não vai ser reconhecido como verdadeiro espírito por ser igual a Allan Kardec, Chico Xavier, Madre Teresa, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. Não, Jesus sabe, por enquanto não. Não damos conta aí, não. Vamos chegar lá, mas agora não. O que ele espera da gente? A doutrina chega e nos fala. Conhecereis os verdadeiros espíritos pelos esforço que você faz para tomar suas más entendências. Como é que é? Até hoje a gente não leva desaforo para casa. Não quer dizer que você tem que levar desaforo para casa, mas como é que você age com desaforo? Como é que você age com a ofensa gratuita? Como é que você age sendo categorizado a culpado de determinada coisa que você sabe que você não fez? Como é que você age com as dificuldades, com as frustrações da vida? Os testemunhos que nós somos chamados a trabalhar com eles. Aí de novo a gente volta, mas então, se eu tenho testemunho, se eu tenho aflição, se eu tenho dificuldade, eu não venho para pagar, não. O planeta é de provas e expiações. A gente prefere trocar expiação para reparação. Porque lei de perdão, quer dizer, se eu vou expiar, se eu vou reparar alguma coisa que eu fiz de errado, eu não vou ter que reparar e pagar do jeitinho que eu fiz com outra pessoa, por exemplo, eu vou trabalhar, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Tem uma frase do Emmanuel, no Chico, do livro, o bem que você faça em qualquer lugar é seu advogado em toda parte. O bem que você faça em qualquer lugar é seu advogado em toda parte. Aí entra de novo a lição que você ouviu, esqueci. Zezinho. Hein? Zezinho. Que o Zezinho deu do Fonte Viva. Quer dizer, a gente colaborar com a obra de Jesus para restaurar o reino de Deus na terra. É essa questão do bem que a gente faz. Aí entra o centro espírita, uma faixa de oportunidades para nós. E é interessante aqui a gente lembrar, e nós já falamos também aqui, o Alberto Nogueira, que fez tudo de errado que ele podia fazer aqui, mas quando ele implorou para renascer, né, ele ia renascer, ele pediu para nascer de 1000 formas, né, com loucura, com cegueira, com ranceníase, julgado num monturo de lixo, tudo de ruim, mas ele não aguentava mais ficar lá com esse sentimento de culpa e de desejo de querer fazer alguma coisa diferente para ver o que de bom que está nos esperando, desde que a gente opte por fazer o bem, fazer o melhor. E ele renasce, então é interessante essa questão dele, porque vai nascer onde a gente vê que o amor cobra a multidão dos pecados. Ele pede para nascer da pior forma possível, cego, louco, qualquer jeito, mas ele queria renascer para ficar aqui o tempo que fosse. E ele vai nascer com todas as condições importantes, enxergando, falando, escutando, tudo normal, corpo normal, sem nenhuma doença específica.
lutando com família, com pai e mãe, tudo, uma família que vai ter nessa família as dificuldades naturais que toda família tem, as voltas com nossos testemunhos, com o nosso fortalecimento de fé, e tudo, todo mundo passa pela dificuldade. Só que ele iria ter que dar, para acertar a vida dele todo dia de tudo que ele fez de errado. E quem tiver a curiosidade depois é do livro Instantes da Vida, chama O Compromisso do Alberto Nogueira. Vocês viram lá, que interessante que ele só teria para resolver a vida dele, doar 8 horas por semana numa casa espírita, dando passe, tratando alguém, conversando com alguém, esclarecendo, 8 horas por semana. Eu fiz as contas de 8 horas por semana, dividido, peguei a semana, 7 dias, multipliquei por 24 horas, e peguei 8 horas e dividi pelo que deu aqui, dá 5%. O Alberto Nogueira, com tudo que ele fez de errado na missão ou compromisso, ele teria que doar do tempo dele, 5% do tempo dele, se é por semana, logicamente é por mês, por ano, por vida. 5% do tempo dele para vir numa casa espírita, dar passe, conversar, fazer o atendimento fraterno, participar do campeão do quilo, participar da galinhada, vender ingresso da galinhada, participar do bazar, fazer alguma coisa. 5% do tempo dele ele estaria resolvido. E a partir de quando? A partir dos 30 anos, que ele já estaria mais maduro e mais consciente do que ele tem fazer. Dos 30 anos até quando? 80? Não. Dos 30 anos aos 60. Quando ele chegasse dos 60 anos, ele teria resolvido a vida dele pregressa de 1001 dificuldades, de fazer tudo o que ele podia fazer de ruim e pior. Ele estaria resolvido com a lei de Deus e com ele próprio, dando prosseguimento à sua evolução. Então, esse é um exemplo que serve para nós, que sim, em 5% do nosso tempo a gente pode resolver a nossa vida, né? É lógico, fala assim, não, mas tem 8 horas por semana, eu não tenho. Eu estou estudando um pouco vestibular, eu estou trabalhando em dois empregos, 2 horários, eu estou cuidando da minha avó, do meu avô, do meu tio, do meu irmão, da minha mãe, eu não tenho esse tempo, tudo bem. Eu vem cá então, vamos passo, não passo, eu peço pela minha mãe, pela minha avó, o vizinho que está para São Paulo, trabalhando também. E se eu puder vir aqui 2 vezes por semana e de alguma forma ajudar na arrumação dos bancos, na limpeza da casa, do passo, se eu puder, tiver condição de dar passo, eu resolvo. 5% do nosso tempo, gente. Não é, eu não vou pagar tudo que eu fiz de errado, não é lei de italiano, é lei de amor de Deus. Então a gente tem toda essa possibilidade de fazer isso. E o Alberto Nogueira veio e acabou que ele chegando aqui, infelizmente, na lição, ele esqueceu do compromisso que ele tinha feito, mas não foi para o inferno, né? Ele não vai sofrer eternamente. Mas voltando à questão do inferno aqui, é interessante, né? A gente pensar, então, nessa nova vida nossa, nesse mundo de regeneração, onde que nós vamos estar, em que lugar a gente é bom ver as 10 divisões dos espíritos primitivos, que ainda somos nós, a maior parte de todos nós, né? Primitivos, onde que eu me encaixo dessas 10 escalas. Depois explico Deus e depois explico Cristo. Para ver e a gente começar a ver o que eu posso mudar, o que me incomoda nessa vida que eu posso alterar e fazer melhor. Esse é o esforço que Jesus espera da gente. E Jesus, de novo, não espera de nós espetáculo de grandeza, dos grandes espíritos. Nós não estamos dando conta ainda, ele não espera isso. Ele quer que a gente faz o BIP, né? Benevolência para com todos. Olha o BIP nosso aqui, né? Benevolência para com todos, indulgência com os erros alheios, perdão das ofensas. É difícil, sim, é difícil. Às vezes a gente faz tudo para uma pessoa, quando você precisa de uma ajuda, você vai pedir para não se vira esse metro quadrado, depois de você ter ajudado anos e anos. Né? Às vezes acontece isso com os filhos ingratos, com os amigos ingratos, vai por aí afora. Mas a gente pode ter certeza que essa situação nós temos para passar. Mas eu ia pedir para passar, eu ia ajudar a vida inteira uma pessoa, e o dia que eu precisasse dela, ela me dava as costas para se vira, porque faz igual eu, trabalha, faz igual eu, fiz, vai conseguir. Então, nós pedimos isso porque é a maneira que a gente vai ter de aprender a perdoar. Mas então, a vida inteira vai ser assim, não. Eu vou aprender a perdoar quando essa pessoa passar por uma outra fase, novamente precisar da minha ajuda e me procurar e eu ter a coragem de ajudar de novo.
embora sabendo que eu possa receber nova gratidão. Mas isso, como o Chico falou, passa, e passa tão rápido, né? Passa tão rápido, a vida é tão breve, a vida é esse, como o Alberto Nogueira, 5% do tempo dele ele fazendo o que ele precisava fazer bem, resolver a vida dele, mas também, né? Então, é mais ou menos isso que a gente está se apressando a fazer. E é interessante a gente poder voltar até 45, né? A gente não vai poder voltar, a gente vai ter que falar. Mas é interessante a gente lembrar, né? Da lição, nós falamos tudo aqui de oportunidade, né? Não de realmente o tema, né? Não é pagar, não é pagar resgate, mas é a oportunidade que nós temos, a vida de fazer uma vida diferente agora. Por isso nós renascemos. Né? Mas a gente poderia questionar, e aí sim é interessante, é natural a gente questionar, por que a gente não foi criado? Então, dentro das nossas dificuldades, a gente às vezes se perde. Né? Primeiro a gente passa pela culpa, eu devo ter sido ruim demais na outra vida, por isso que eu estou passando isso. A gente vê o que a gente está passando de ruim e não percebe tudo que a gente tem de bom, de tudo que eu estou passando, quanto valeria do que eu estou passando materialmente a minha capacidade de enxergar. O que eu negociaria com a minha capacidade de enxergar? Embora precisando de óculos às vezes, não só eu, você também, né? O que eu negociaria? O que eu negociaria com a minha possibilidade de escutar? Qual negócio eu faria para negociar minha fala? O que eu negociaria? Não que nos faça melhor do que ninguém, mas que com certeza nos dá uma luz, um farol na nossa vida. O que eu negociaria? E aqui, por favor, o maior respeito e nenhuma intenção de condenar, mesmo porque a maioria de todos nós viemos de lá. O que eu negociaria? A possibilidade de eu ser espírita. O que eu negociaria com os benefícios que a doutrina espírita nos oferece? Nós somos melhores do que o católico? Não, nós viemos de lá. Nós somos melhores do que o evangélico? Não. São os nossos irmãos e o Deus deles é o nosso Deus. Nós somos melhores que os muçulmanos? Não. Nós somos melhores que a pessoa que é ateu? Não. Todos somos filhos de Deus. Mas então, qual que é a vantagem do Espiritismo? Ele chega e nos apresenta um Deus que é Pai. E um Deus que é tão Pai, quando Jesus vai nos ensinar a orar, ele se remonta, ele, o Cristo, se remonta na oração a Pai. Pai nosso que está nos céus. Então ele nos irmana a todos, não só Pai dele. Ele podia falar Pai meu que está nos céus. Não, Pai nosso que está nos céus. Essa doutrina chega até nós, e nós vimos aqui no Código Penal da Vida Futura que nós não somos punidos e castigados por Deus, apesar de que a passagem de Hebreus, capítulo 12, versículo 4, 5, 6 e 7, está lá: o Senhor açoita aquele que tem por filho. Nós já falamos aqui. Ele açoita no sentido não de bater, não de machucar, mas de chamar atenção. E depois o Paulo fala nessa carta aos Hebreus, capítulo 12: se aceitais a correção, Deus vos trata correção. Se aceitais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque qual é o filho a quem o pai não corrige? Qual de nós que somos pais, avós, o que seja, que a gente não corrija ou não oriente os nossos filhos para o melhor para a vida deles? Quem de nós não corrige? E às vezes corrigir não açoitar, não agredir, não ofender, não humilhar, mas no sentido de revelar o que é que nós viemos buscar aqui, revelar o nosso comportamento, os nossos objetivos aqui, no sentido mais forte, e às vezes até no sentido de ensinamento, efetivo, de aprendizado para os nossos filhos. É o que Deus faz para a gente. Então, voltando à questão da gente voltar aqui para a Terra, eu vou voltar para cá, vou pedindo, com certeza, outras possibilidades de virtudes que eu vou alcançar. Se eu não conseguir ainda, se eu conseguir a benevolência, ótimo. Se eu já conseguir vencer a intolerância, ótimo. Se eu conseguir perdoar, ótimo. Eu vou pegar aquilo que eu não tenho ainda, paciência, porque eu não tenho a aceitar a ingratidão, e vou pedir para voltar e trabalhar isso, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, essa conquista nossa é que vai nos levar a Deus, morando com Deus, que vai nos apresentar a nossa luz
vai nos apresentar o que a gente pode fazer, o que Cristo fez e muito mais que Ele nos ensinou. Então, meus irmãos, voltando agora já para o encerramento, a gente poderia pensar então, nessa reflexão nossa, porque aqui no afã de resolver todas as situações das nossas dificuldades, como naquele filme do Todo-Poderoso, né? Ele se tomou a si a condição de Deus, né? E trouxe a lua perto da namorada dele, e essa lua tirada do lugar dela provocou um tsunami violento, mudou o mundo inteiro, né? Ele falou assim, só um spoiler aqui interessante, ele falou assim, já sei, todo mundo quer ganhar uma loteria, então pronto. Aí fez que todo mundo ganhasse a loteria, cada um ganhou 50 centavos de dólar, né? Mas assim, brincadeira à parte, Deus fez o certo, como a João de Anos fala, nem tudo está bem, mas tudo está certo, que está na mão de Deus. Então, Deus poderia fazer todos nós Cristo, então, mas aí como é que seria isso? Todo mundo seria do alimento de produção, igual robô? A gente só teria uma cor, verde, ou azul, ou preto, ou branco, ou amarelo? Todo mundo seria igual? A gente aprenderia o quê? Como é que a gente saberia gostar ou entender um perdão? Como é que a gente saberia entender um amor que a gente nutrisse por uma pessoa querida, a esposa, a namorada, o filho, o neto, o irmão, o pai, a mãe? Como é que a gente sentiria isso? Todo mundo se sente igual, sentiria igual, não teria diferença nenhuma. Que graça que teria? Seria menosprezar a beneficência, a grandeza e a capacidade do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, resumindo ele a uma condição rasa de fazer todo mundo igual. Ele nos faz todos diferentes, com os dedos da nossa mão, que nenhuma impressão digital é igual, nos faz diferentes, coloca nessa diferença o encanto da vida, que aquilo que eu não sei, você sabe, eu aprendo com você, aquilo que você não sabe, você aprende com ela, aquilo que ela não sabe, ela aprende com ele, e a gente vive em sociedade. E a gente chega num ponto em que a gente entende que ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos fazendo o melhor de cada um de nós, e Deus nos amparando, nos envolvendo a todos como um oceano de amor em que a gente está mergulhado. E que de nós, as dificuldades que nós estamos passando, haveremos de superar, como tantas outras que já superamos nessa nossa vida até hoje, e haveremos ainda de mais algumas. Mas sabedores que nós pedimos essa oportunidade para essa conquista que vai nos levar a alavancar, não só na vida do lado de lá, não vou ser feliz só quando eu morrer, na outra vida, não. Aqui, orando, tendo fé em Deus e tudo, eu já me foco de muita situação de dificuldade, de falta de fé, de insegurança, de ansiedade, de depressão. Uma depressão que começa com uma tristeza pequena, que eu descuido disso que eu tenho, dos meus 5 sentidos aqui, uma língua aqui, tem nela aqui as condições de identificar os gostos. Que coisa é essa? Essa língua aqui tem a ponta, a minha acho que a ponta, mais da metade da língua não é só a ponta, é doce. Você põe os doces, do lado de cá você vê azedo, do lado de cá você vê amargo, do outro lado você vê. A língua, o plano fala demais, mas a língua dele é boa também, que identifica os gostos. Olha que maravilha. Que coisa é essa que Deus fez para a gente? Eu já falei aqui de 2 chips que nós nascemos nos rins aqui, que controla tudo na nossa vida. Que vida maravilhosa é essa? Maravilhosa é que eu estou passando, calma. Eu estou passando e vou passar. O Chico pediu, para encerrar, o Chico pediu uma ajuda da Nossa Senhora, que Celina fosse até Nossa Senhora, que ele estava passando dificuldade. Tomava não sei quantos comprimidos, tinha glaucoma, tinha angina, tinha não sei o quê, serviu bem, fazia bem. Pediu para Nossa Senhora falar alguma coisa, ele estava passando muita dificuldade. A Celina voltou para ele e falou: Chico, Nossa Senhora falou para você que isso também passa. E ele escreveu e colocou na cama dele, na cabeceira da cama, isso também passa, isso também passa. Né? E realmente passa. Vamos ter fé, vamos acreditar. Às vezes, quando a gente, desculpe aqui, voltando na questão da depressão, sem desconsiderar, meus irmãos, a questão do quimismo cerebral, das sinapses, dos neurônios, sem considerar a questão hormonal de cada um de nós, não é isso não. Estou falando assim, uma tristeza que a gente deixa de alimentar e ver o que nós temos de bom, então, passa por uma melancolia, dessa melancolia chega na depressão, e o percurso de volta é muito difícil, não é impossível, mas é mais difícil. A gente não precisa chegar nisso, porque eu não preciso achar que a minha vida é a pior do mundo. Eu tenho 5 sentidos, eu tenho parentes, eu tenho amigos, eu tenho a doutrina espírita, eu tenho Deus, eu tenho Jesus. E essa dificuldade eu vou superar como tantas outras. E vou seguir em frente rumo ao que eu vim buscar aqui. Nós não estamos nunca sozinhos. Nosso Pai de guarda, nosso Cristo Jesus, Nossa Senhora, nosso Deus Pai de amor. Gente, vou agradecer a Deus, acima de tudo, pela oportunidade, pela possibilidade de estar aqui com vocês mais uma vez, a casa sempre, pelo carinho, pelo convite, e a cada um pela paciência da gente estar aqui.
Que Deus nos abençoe hoje e por todos. Assim seja. Obrigado, João. Deus te abençoe. Amém. Pastor.